A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas. Boa noite a todos, que a graça e a paz e a esperança no Senhor sejam renovadas nas nossas vidas. Vamos orar então, queridos. Glorioso Deus, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome, Senhor. Antes de qualquer coisa, nós queremos pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido no dia de hoje, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós te convidamos, Jesus, seja bem-vindo nas nossas casas, seja bem-vindo, sopra o sopro de vida do teu Santo Espírito, Senhor, e vivifica a tua noiva, Senhor. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, sitia e guarda as nossas casas, os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, Senhor, nos quatro cantos deste planeta, em nome de Jesus. Levanta uma muralha de fogo flamejante, Senhor, e quero apresentar todos os pedidos de oração, de intercessão. Eu te peço, Senhor, que nessa noite haja cura, sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, Senhor. Que haja libertação, cura profunda, Senhor, na alma, Senhor, na memória, Senhor, nas lembranças, em tudo que seja necessário, Senhor. Porque na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si tudo, todas as enfermidades, toda ferida, tudo, Senhor, em nome de Jesus. Se é tudo, é tudo. Então, nesta noite, nós abrimos mão de todo sentimento, Senhor, de dor, de tristeza, de angústia, e colocamos na cruz de Cristo, na tua cruz, porque na cruz o Senhor já levou sobre si. Tu és o bálsamo de Gileade, Senhor. Senhor, nós te convidamos. Toma teu lugar de honra, Senhor, nas nossas casas, nas nossas vidas, Senhor. Fala com a tua noiva, fala conosco, Senhor. Eu peço que o Senhor dê ordens aos seus arcanjos e anjos para sitiar e guardar todo o Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Austrália, Senhor, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa, Senhor. Oh, Senhor, vivifica, incendeia a tua noiva, derrama e transborda da unção do teu Santo Espírito. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer. Agora, amados, vamos louvar ao Senhor, abrir a nossa boca, derramar o nosso coração com as palavras de louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a senhora Helena, Senhor, abençoa o Ayrton, todos os seus familiares, Senhor. Abençoa a Francine, todos os seus familiares, todos os nossos irmãos em Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Vamos abrir, amados, a palavra no Salmo 29. Eu estava lendo antes aqui como se diz, o que vocês estavam falando, e glória a Deus, porque pelo que eu entendi, a Tainara, está tudo bem na sua casa, glória a Deus. Esta semana, como se diz, os céus estão sendo inundados de cristãos, de pessoas que estão sendo, como se diz, transferidas e promovidas em glória, não é verdade? Então, glória a Deus por aqueles que estão com o Senhor. Então, queridos, queria dizer, continue orando, continue intercedendo, porque o tempo que nós estamos vivendo não é bom, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E como dizia o pastor João Carlos, o crente não é burro nem ignorante. Então, eu quero todas as misericórdias do Senhor sobre a minha vida, que elas se renovem a cada manhã e se renovem na sua vida também. Amém, amados? Porque o Senhor é bom, o diabo que não presta e o mal não tem poder algum sobre
Ele, sobre Jesus, sobre nós, se nós não dermos a oportunidade. Porque o inimigo ele fica sempre andando ao derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando uma oportunidade. Então, que nós possamos sempre estar fechando as nossas brechas e não dar a oportunidade para ele. Amém? Então vamos abrir lá no Salmo 29, que diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Nós podemos dizer hoje: adorem o Senhor no seu espírito. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E nos seus templos todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Não esqueçam, a voz do Senhor ressoa sobre todo o universo. Amém, amados? E aqui diz que a voz, diante da voz do Senhor, faz tremer o deserto, corta os céus com raios flamejantes. Quando há uma tempestade, a gente vê aqueles raios assim. E eu sempre me lembro que a vinda do Senhor será como um raio. E olha que a gente fica olhando, tentando admirar, a gente não consegue enxergar todo o início do raio, toda essa extensão. Sempre quando eu vejo os raios eu me lembro que o Senhor, a volta do Senhor será como num raio. Ou, não? Então isso é muito tremendo, amados. Eu sempre digo, né, eu gosto de dizer que o meu lugar secreto, para muitos é o banheiro, é um quarto, né? É uma poltrona. Eu sempre costumo dizer que o meu lugar secreto é a minha horta. É muito engraçado porque eu sempre aprendo muito. Eu sempre digo, o Senhor nos ensina todos os dias, do jeito mais simples que você possa imaginar, ao mais complexo. O Senhor nos ensina em todos os momentos, em coisas simples. Vendo as formigas, cortando lá aquilo que a gente planta, vendo as cigarras cantando, vendo a insistência dos pulgões, né? Os pulgões ou daqueles bichinhos. Aqui a gente chama fede. Nos outros estados do Brasil, não sei como chamam, uns bichinhos, quando a gente vai matar ele ou apertar ele tem um cheiro horrível, né? Um cheiro muito forte. Então aqui no sul a gente chama eles de fede, mas eu não sei qual é o nome deles. Também o nome não importa. Pode ser pulgões, pode ser lagarta, né? Toda lagarta, antes de se transformar numa linda borboleta, ela é uma lagarta, né? Tem uns ovinhos lá que a gente precisa todos os dias olhar a nossa horta, a nossa plantação. Todos os dias nós precisamos, amados, olhar o que nós plantamos durante o dia. Foram coisas boas, palavras boas, foram coisas ruins. Para quê? Para tirar os ovinhos, tirar as larvinhas. Para quê? Para que as bênçãos do Senhor não sejam corroídas, para que o inimigo não nos roube isso, não nos roube a paz, não nos roube a alegria, não nos roube prosperidade, graça, tudo.
E é muito engraçado porque isso tem tempo. A gente tem que designar tempo. Não adianta só ir lá, como se diz, virar a terra, tirar as pedras, tirar as raízes, né? Passar o ancinho ou o rastelo, né? Pegar aqueles torrões de terra e desmanchar eles, escolher boas sementes, boas mudas, se nós não molharmos todos os dias, se nós não colocarmos o biofertilizante adequado, se nós ainda assim, ainda que a gente faça tudo isso, mas nós precisamos passar os olhos todos os dias aquilo que nós plantamos, sobre a nossa plantação, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre em todas as áreas, trabalho, ministério, família, negócios, tudo. Precisamos olhar, porque todos os dias, amados, é muito engraçado. Eu estava de férias, ainda estou até amanhã de férias, 20 dias, passa muito rápido, né? Foram 20 dias muito bons, porque eu quis fazer umas coisas que eu não conseguia fazer. Então, e principalmente na minha horta, no meu lugar secreto. Amados, muitos ensinamentos o Senhor já me deu, me mostrando como que a palavra de Deus é roubada, como que a palavra de Deus muitas vezes não se fixa, a pessoa ouve, tu fala de Jesus, fala, dá testemunhos, ela se alegra e ela quer, e daqui a pouco, 2, 3 dias mais, vem um vento contrário, pronto, já se perdeu. Por quê? E o Senhor ia me mostrando isso. Por quê? Porque essas sementes, elas ficaram sobre torrões, sobre pedras, sobre espinheiros, sobre areia, né? O primeiro sol forte já acabou. E nós não podemos ser assim, amados, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se Ele curou, libertou, transformou a vida dos meus irmãos, dos meus vizinhos, dos meus amigos, comigo também. É possível? Com certeza. Eu lembro que logo que eu me converti, eu olhava assim para a pessoa que eu achava que era mais espiritual, que tinha mais testemunho que eu, achava muito tremendo, e eu olhava e imitava o que ela fazia. Se ela orava, jejuava, eu também. Então eu vou ter que fazer mais, porque a minha vida é diferente da dela. Eu tenho mais coisas que precisam ser tratadas, curadas, libertas, né? E hoje, esses 20 dias aqui, estou vendo a minha horta lá muito bonita. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. E o Senhor me lembrou algo que eu ouvia as pessoas falar, mas que eu não conhecia. A esta alegria e esta satisfação, né, que se chama colheita. Você já sentiu isso, amados? A colheita. Porque a gente ora, jejua, fala fala da palavra, faz curso disso, daquilo, daquele outro, tudo para quê? Para ser melhor, para estar melhor, para ser uma pessoa melhor, ser melhor com o Senhor, ser melhor com a família, né, com os irmãos em Cristo. Amém, amados? E eu me lembrei que há muitos anos atrás, quando eu não tinha o Senhor ainda, Jesus como meu Senhor e Salvador, a não ser aquela leve experiência lá na infância, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, em 24 horas eu li toda ela, porque ela era aquelas versões ilustradas para jovens, então não tinha toda a Bíblia, como eu já contei aqui, mas eu tinha uma fome, e eu fui lendo, de tudo que eu li, 2 passagens, elas me chamaram muita atenção, que foi quando Pedro caminhou sobre as águas. E eu tinha certeza que isso era possível, sim. Essa era a segunda. A primeira passagem foi quando Jesus disse a Moisés: Senhor, eu quero ver tua face. E Deus disse o quê? Que ele não poderia ver a face de Deus. Ninguém poderia ver a face de Deus, senão morreria. Mas
eu o colocarei na fenda da rocha. E aí tinha um desenho de uma rocha, né, de uma rocha grande, uma montanha grande que tinha uma fenda com muita luz que passava. E eu me imaginava, e eu assim, mas eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Você pode dizer aí, eu tenho coragem. Mas bem alto, eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Nós precisamos ter coragem. Coragem, não importa se eu tiver que me cair e levantar 7 vezes, mas tenha coragem de começar, de andar e de persistir. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta e não para, segue o caminho. E essas foram as 2 passagens. E muitas angústias, muita tristeza, muitas decepções, mas eu sempre tinha um sorriso. Não havia o que me parasse. Não havia. Não havia o que me parasse naquela minha ideia, naquele meu objetivo de que eu vou mostrar como é que se faz. Não é assim que se faz. Com todas as famílias, das 9 famílias que eu passei, eu decidi, quando eu crescer, eu vou mostrar como é que se faz, porque não é assim que se faz. E esse era meu objetivo, e principalmente para mostrar que era possível uma família ficar unida, que os filhos ficassem com a sua mãe e que não tivessem que dar seus filhos. E esse era meu objetivo de vida, e eu persistia nele. Só que, amados, sem Jesus, a gente não tem o conhecimento da verdade. Então a gente segue verdades que a gente incute na nossa cabeça como sendo verdade. A gente olha aquilo que nós não achamos bom e pensa, não, isso aí eu não vou fazer, isso aí é ruim, então eu vou fazer desse jeito. Assim, vou mudar isso, vou fazer aquilo. E muitas teorias de livros, né? Tem muitos livros que são bons, sim, mas a melhor receita está na palavra de Deus, está no manual do fabricante, porque Deus não mente. Jesus não mente. Amém, amados? E nós podemos provar cada palavra que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos provar que Deus é bom. Amém? E eu lembrava que às vezes era tão difícil as coisas, tão difícil as pessoas convencer elas que elas poderiam te dar um emprego, porque você tinha condições de aprender. Porque, amados, você não adianta ter muitos cursos se você não gosta ou faz displicentemente aquilo que você se compromete em fazer. Nós precisamos fazer da melhor forma, mas temos que surpreender, querido. Eu não posso ser medíocre, porque medíocre é fazer o que é obrigação. Quando eu faço a mais, eu estou começando a trabalhar com a excelência. Não adianta eu reclamar da sujeira se eu não limpo. Eu preciso limpar. Tem situações e tem pessoas que elas precisam de muita ajuda. Porque quando tu tá preso numa situação, tu não consegue sozinho, tu precisa de ajuda para sair no meio daquela sujeira. Pode ser uma sujeira física, pode ser uma sujeira pessoal, pode ser uma sujeira espiritual, pode ser várias coisas, mas a gente precisa. Amém, amados? E eu lembrava que, então, quando dava assim aquela canseira, aquele desânimo, que eu não podia ficar muito tempo com isso. O máximo 5 minutinhos. Por quê? Porque senão isso te faz parar. Ter pena de ti, ter pena de mim, autocomiseração, essas coisas todas, elas nos travam. Elas não servem para nada, só servem para nos travar, nos acusar, nos deprimir e nos fazer desistir. Bota mais longe, bota reto aqui, que daí bate em mim. Tá bom. E, obrigada. E, amados, eu lembro que
eu olhava as pessoas, os jardins. Sempre achei as coisas lindo um jardim. Achava lindo uma horta. Achava lindo. Achava lindo uma casa organizada. Achava tudo muito lindo. Muito bonito. Mas eu lembro que na minha vida nem sempre nada disso que eu admirava acontecia. Mas eu sabia admirar. E é interessante, amados, que às vezes eu lembro que tinha uma época eu achava isso muito lindo. Aí quando eu não queria, eu precisava, sabe quando um bêbado, o alcoólatra, ele bebeu todas, aí no outro dia de manhã ele precisa tomar aquele pouquinho de álcool novamente para sair da ressaca, né? Por quê? Ou aquele que é drogado, ele precisa, não, mas só mais esse. E é tudo mentira, nunca será só isso. Vai sempre cada vez que se alimenta o vício, cada vez se fica mais preso nele. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar flores. Hoje eu tenho. Hoje eu posso comprar. Mas tinha uma época, então eu não tinha, então eu saía caminhando, ia na floricultura, olhava, ficava admirando as flores, olhava e aquilo trazia alegria e trazia conforto. E pronto, aquela nuvem escura lá já foi. Mas isso já tinha ido embora aquela. Daqui a pouco vinha outra. Mas eu não parava. Então eu te digo, hoje o mundo está embaixo de uma nuvem escura, mas não pare. Não pare. Caiu, levanta e anda. Caiu, levanta e anda. E continua, segue, ainda que seja arrasto. Nós não podemos parar, amados. Porque parar a unção que você recebeu não vai servir para mais nada. Porque óleo rançoso, banha podre não serve para nada. Tem que jogar fora, não serve para nada. Então, aí o Senhor me lembrava que que eu pensava, meu Deus, eu achava lindo plantar, semear, limpar a terra, achava tudo muito bonito, mas eu não conseguia fazer, até porque morava normalmente quase sempre em apartamentos, né? Mas dá para comprar um vaso, né? Aí eu lembro que eu às vezes pegava aquelas coisas secas, enfeitava, né? Hoje eu não gosto mais disso, não. Eu gosto de coisa viva. Não que eu até acho bonito, mas para mim não preciso mais disso. Porque hoje as coisas vivas, elas têm muito mais valor. E eu lembro que, então, passei uma época que eu passei a ter um trabalho fixo já há mais tempo, não corria mais aqueles riscos de ser demitido, né? E eu podia comprar. Aí eu lembro que eu estava às vezes meio angustiada, aí eu olhava assim, essas flores já estão murchas. Aí eu ia lá na floricultura, comprava muitas flores. Sempre muito a mais do que eu tinha espaço para pôr no meu jardim. Meu jardim ficava belíssimo. Sempre sobrava. Aí eu pulava o muro e ia lá no jardim da minha vizinha e plantava o que sobrou. Aí ela brincava, nossa, saí de casa, meu jardim estava assim, eu chego em casa, meu jardim está florido. E aquilo era um prazer e uma alegria. Aí um dia eu lembro que alguém perguntou, mas por que você não planta? Eu disse, não, vai demorar demais e eu preciso, eu preciso tomar esse bálsamo, eu preciso tomar essa xícara de café, eu preciso ter esse consolo, essa inspiração já. Vocês vão rir, porque eu lembro que eu fui montar meu jardim, eu não comprei as gramas em quadrado, eu comprei em rolo, que não tapete, que daí arrumamos ali, só fez assim, em 30 minutos meu jardim estava belíssimo. Já comprou árvore grande. Eu já comprei, inclusive, a árvore grande. Então, mas por que isso, amados? Porque eu só conseguia, neste momento, comprar. Tem muitos que só conseguem comprar. Estou angustiado, vou lá comprar uma bolsa de não sei quantos reais,
ou R$1.000, ou milhares de reais. Vou comprar a blusa tal, a roupa tal, etc, etc, assim, momentâneo. Mas isso não cura. Isso não sara. E é muito interessante que eu sabia disso. Eu sabia. Tanto que a gente, quando compramos aqui esse terreno, começamos a mexer em alguma coisa. A primeira coisa que Deus mandou fazer foi eu fazer. Aí eu já estava convertida. Foi eu fazer uma horta. E eu pensei, vou pedir pro Max fazer aqui os negócios para mim. O senhor, não, você. Meu Deus, que dificuldade que foi. E o Senhor começou a me mostrar que para ser liberto, para ser curado, para ser cheio do Espírito Santo, tem trabalho, tem disciplina, tem oração, tem intercessão e tem mudanças de atitude. Não adianta eu decorar de Gênesis, Apocalipse, toda a Bíblia, todos os capítulos, versículos e livros, se não tiver atitude, se eu não modificar o meu jeito de viver, de ser, não vai mudar, não vai adiantar nada. Eu só vou ser uma biblioteca ambulante, uma enciclopédia ambulante, né? E aí eu lembro, amados, que eu comecei e fui lá. Foi difícil fazer, era uma terra aqui de muita terra arenosa, mas era duro, no verão era duro e não molhava. E Deus começava a me mostrar que dificuldade foi uma terra seca para te fazer buraco, para te virar aquela terra, para te transformar. Aí eu me lembro que eu fui lá, semeei. Nasceu um aqui, outro ali, outro acolá e nada. Só brotou, né? Só brotou. Isso. Aí eu fui lá e plantei então as mudinhas já. Mas o Senhor queria que eu semeasse. Aí eu falei, fiz de novo. E nada. Aí o Senhor começou a me mostrar. Não adianta apenas você pegar e virar a terra. Você tem que trabalhar essa terra. Tirar aquele monte de raízes a gente chama ervas daninhas, né? Um monte de pedra. E areia não dá muita coisa, não. Eu tenho que transformar aquilo, né? Eu preciso transformar, preciso colocar a coisa correta. Eu preciso colocar folhas secas, preciso colocar algum fertilizante natural. Não posso jogar em qualquer terra. Eu posso botar as melhores sementes. Eu posso comprar as Bíblias as mais caras. Se eu não colocar, eu preciso colocar a palavra no local fértil. Eu preciso preparar o terreno. Eu preciso preparar o terreno do meu coração, amados. Para o confronto, para a crítica e para a transformação. Porque Deus não derrama óleo, vinho novo em odres velho. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não faz isso. Por quê? Porque vai explodir. Porque eu vou me destruir. Não vai sobrar nada. Vai ser que nem a Dona Redonda. Ou que nem uma bexiga de água, daquelas pequenas que você joga no chão e ela explode e solta, perde toda a água. Então, queridos, e eu fiquei me lembrando disso. Olha que foi difícil e eu comecei a juntar as folhas secas, a colocar o resíduo da cozinha. E aí foi uma época de muita seca. Aí tu molhava e Deus começava a me mostrar para mim prestar atenção. Isso tudo, amados, foi dentro daqueles 7 anos de jejum, praticamente todos os dias. Desses 7 anos que eu jejuei, o Senhor ia me mostrando e me ensinando, me mostrando e me ensinando. O Senhor te pergunta, eu te pergunto, o que o Senhor tem te mostrado e tem te ensinado todos os dias? Todos os dias nós temos uma aula com o Espírito Santo. Nós só não temos se nós somos alunos rebeldes, filhos rebeldes, porque o Senhor tem todos os dias um ensino, algo. Então eu lembro que foi uma época que não estava chovendo muito e às vezes dava aquela chuvarada forte. O Senhor me mostrava assim, ó. Olha, observa. Eu olhava, meu Deus, a água foi tão forte que só fez assim, ó.
Só lavou. Aí eu olhava, quando eu subia aqui, eu olhava o barranco, não tinha dado, acho que nem 1 centímetro tinha penetrado na água, na terra. E aquilo ali não era suficiente para germinar nada. E eu pensava, meu Deus, olha só. E eu pensei, Senhor, como é que vão fazer essa terra ela ficar úmida? Aí o Senhor me mostrou que era preciso fazer alguns sulcos na terra. Amados, Deus fere e Deus cura. Ele cura a ferida. Ele fere. Às vezes pergunta assim, nossa, como é que agora que eu tenho Jesus, o Senhor permitiu me acontecer isso? Me aconteceu uma coisa horrível. Como, Senhor? Porque ali havia uma ferida. E Ele permitiu que alguém pisasse naquela ferida, ou fosse lá e jogasse, ou algo acontecesse igual ou parecido, que te feriu. Por quê? Porque agora você tem Ele, agora você tem a cura. Então qual é o método para a cura? Senhor, eu me perdoo e eu perdoo. Agora, Senhor, me mostra o que eu tenho, quais são as pedras, quais são as cascas, o que eu tenho que tirar para que o teu bálsamo venha e me cure. E, amados, ferida é um troço que dói, porque ferida normalmente é troféu. As pessoas guardam com orgulho. Ah, mas isso aí adiantou para ti. Tu não sabe o que eu passei, o que aconteceu comigo. Esta vitimização, ela é horrível. A gente não pode ficar mais que 2 segundos tendo pena de si, porque no 3º, 4º já está criando raiz e é horrível. E dá dor, a gente sofre, aquilo não aconteceu, mas só a lembrança te traz dor e angústia, é como se você estivesse passando por aquilo de novo. Eu não contava a minha história nem para os meus filhos, porque aquilo causava dor. A situação não era nem dor, era como se... Era dor. Era como se eu passasse... Quando eu contava para alguém, que era raro, era como se eu estivesse vivendo, sofrendo aquilo de novo. É como se eu tivesse voltado a ser criança, como se eu voltava a sofrer todas aquelas injustiças, aquelas surras, aquelas humilhações, tudo. Então, mas eu não tinha dor, né? Então, como se diz, ia ficando uma casca, ia ficando cada vez mais duro. Para quê? Por quê? Isso aí para mim não faz nada. Isso aí para mim não é nada. Só que cada coisa que faziam e que dizia que não era nada, porque eu não sentia, tenho dor. Não tem cura? Não tem remédio? Não tenho dor. Tô com fome. Não tem comida? Não tenho fome. É uma fuga, né? Isso é um sistema de fuga que a própria alma, o inconsciente faz. E eu sempre digo, a mente adora justificar a alma. Ah, não, mas é isso. Não, mas tu tem razão, eu tenho razão. Não, porque olha só, gente, não é assim. Você imagina se Jesus fizesse isso. Se Jesus tivesse esse chororô, ele ia dizer, olha, eu vim para vocês estão me rejeitando, eu tô curando, eu já ressuscitei mortos, eu já fiz isso, já vi sinais, prodígios, maravilha, e vocês estão me rejeitando. Ainda bem que ele não fez isso, né? Senão nós estava tudo frito, ralado, sem esperança nenhuma. Então, eu sei o problema, eu sei a dificuldade, eu sei o quanto dói, eu sei o que não dói, mas eu não quero mais isso. E eu lembro, amados, que eu ouvia as pessoas dizer, mas eu gosto de plantar. Eu ouvia as pessoas dizer, eu lembro da nona, aí eu semeava com uma sabedoria, sabia direitinho para ter cenouras bonitas e grandes e perfeitas. Eu sempre ouvia, porque como eu passei por várias famílias, eu ouvi alguém dizer, tem que semear tudo que entra dentro da terra, tem que ser na lua minguante, porque dela vai aprofundar, né? Vai ser mais profundo, vai ser melhor. E me lembro que a minha ex-sogra, com a nona, eu aprendi assim, por
Por quê? Porque eles observavam. E isso era ensino da mãe dela, do pai dela e etc, etc. Então, há ensinos que são muito bons. Ela me ensinou assim, mas quando a lua cheia estiver ela estiver bem grande, bem cheia, bem iluminada, ela atingiu o ápice dela. E a partir dali, ela começa a decrescer. Então ela dizia, nesse dia você semeia. Você vai colher as melhores cenouras, os melhores nabos, tudo que dá dentro da terra, os tubérculos. E eu lembro que eu ficava olhando. Aí um dia eu consegui. Realmente, foram as cenouras mais lindas que eu colhi até hoje. E hoje eu tenho me esquecido, mas eu sei que daqui uns dias vamos estar a lua cheia, então eu vou ter que ficar de olho, porque eu vou semear as sementes no dia que a lua estiver mais cheia, no maior ápice dela. Porque vai dar. Por quê? Porque isso é uma cultura que foi passando de geração para geração, mas ela funciona, ela é verdadeira. E eu realmente senti uma alegria muito grande quando eu colhi aquelas baitas cenouras com cheiro de cenoura, com perfume de cenoura e com gosto de cenoura. Porque hoje em dia a gente compra as coisas que tem a cor da cenoura, mas não tem o gosto, nem o perfume, né? Não é verdade? Parece coisas plastificadas. E eu lembro que eu ouvia isso. E eu pensava, meu Deus, um dia será que eu vou conseguir semear, ver as sementes germinar, ver a plantinha brotar, transplantar ela para uma terra adequada? Porque um bebezinho, tu não pode jogar uma semente lá no local que já é para ela ficar. Não, você tem que semear no local adequado, né? Para que ela, quando vai germinar, ela tenha uma proteção adequada, uma terra adequada, uma rega adequada, né? E amados, nós somos essas sementes. Nós somos essas sementes que o Senhor plantou. Somos sementes do Senhor, semeadura do Senhor. Nós somos essas sementes que germinaram. Nós somos essa semente que germinou, que inchou, germinou, brotou, que foi transplantada. Nós hoje somos a videiras, fomos enxertados na videira verdadeira, amados. E hoje nós já estamos dando fruto. Você já está dando fruto? Nós temos dado frutos, amados. Nós estamos dando frutos. O teu testemunho dá fruto. A tua postura dá fruto no teu trabalho, na tua família, nos teus vizinhos, no meio da tua família. Dá frutos, porque certamente eu tenho algo para olhar, você tem algo para ser olhado, para ser seguido. Porque é impossível ter Jesus e não ter bons frutos. É impossível. A não ser que você faça uma boa plantação e no outro dia você vai lá, arranca tudo, pisoteia tudo, joga fora tudo. Aí sim. Então, queridos, eu ficava pensando, será que algum dia eu vou conseguir? E vou contar, amados, o Senhor ia me mostrando por que muitas vezes essa passagem das sementes acho que foi um ano inteiro que o Senhor foi me ministrando na minha horta, quando ainda não era uma horta como é hoje. Então eu comecei a fazer o que tinha que fazer, preparar a terra, virar a terra. Às vezes Deus mandava uns vizinhos para virar a terra, para botar umas como é que se diz, umas telhas francesas para quando a chuva viesse e não levasse embora, né? Outras vezes o meu filho, às vezes tinha que pagar alguém para vir virar a terra, fazer aquilo que eu não conseguia fazer, né? Mas, amados, todas essas vezes eu fui tratada. O Senhor foi tratando e me mostrando na palavra, me mostrando como que acontece naturalmente, como acontece espiritualmente. E isso, amados, tem me ajudado, sempre me ajudou e tem ajudado a muitos. Então, eu posso falar daquilo, da forma como o Senhor fala. Hoje ainda estava conversando com o irmão Tenório e o Rodrigo e a respeito de coisa boa, amados. O Senhor fala
todos os dias. Jesus fala todos os dias, através do Espírito Santo dele. Todos os dias o Senhor fala conosco. Amados, tem palavras que a gente pensa, nossa, mas eu nem mereço isso. Ah, Senhor, eu nem estou bem assim, tenho estado meio negligente. E o Senhor fala palavras de ânimo. Palavras que são palavras que a gente dá para os filhos, palavras de ânimo. O Senhor não olha para nós como nós estamos, Ele olha para nós e vê onde nós estamos e estende a mão. Nós precisamos pegar com fé, não dizer não, mas isso não, pega e levanta e anda. Amados, isso é a coisa mais importante que nós temos que fazer. Olhar, pegar e muitas vezes gritar, amados. Gritar por socorro. Porque às vezes você quer que as pessoas adivinhem. E muitas vezes o Senhor não mostra para ninguém o que tu está passando, simplesmente porque Ele quer que você diga, Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, me socorre. Senhor, eu não posso mais ter essa vida desse jeito, não posso andar mais, continuar andando como um crente bêbado, ora de um lado, ora do outro, ora em cima, ora embaixo. Não, para frente, olhando sempre firme, para frente, para o alto. Porque elevo os meus olhos para o alto, para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Jesus é o nosso socorro. Todo aquele que clamar e invocar o nome do Senhor será salvo. Não vai ser deixado para trás, querido, será salvo. Ainda que morra naturalmente, não morrerá eternamente. Amém? Então, queridos, eu quero dizer para vocês assim que foram anos de aprendizado. E cada vez eu comecei a me alegrar mais e mais. E uma outra coisa que o Senhor me mostrava, não adiantava. Eu ia lá, comprava as terras férteis, com isso, com aquilo, botava lá. Aí doía muitas costas, né? Pensava, aí vou amanhã comprar as mudas. Aí eu ia lá, comprava as mudas. Hoje estou cansada. Amanhã eu planto as mudas. Aí elas ficavam murchas. Aí 1, 2 ou 3 dava alguma coisa, porque tudo tem o tempo e o modo certo, amados. Tempo, modo e hora certa. O dia certo, a hora certa e o tempo certo, o modo certo. Porque não adianta eu comprar as melhores sementes, as melhores mudas e não tirar elas dos plásticos e botar na terra boa. E regar todos os dias e olhar todos os dias, lá dar uma olhadinha bem rapidinho assim, para quê? E hoje pela manhã, enquanto eu orava, o Senhor me mostrava assim como eu ia lá, estava indo todos os dias olhar para ver se não tinha nenhum ovinho, nenhuma lagartinha lá nos brócolis, na couve-flor, nas alfaces. O Senhor também. Os olhos do Senhor estão sobre todo o universo. Nada foge do seu controle. Nada. Você não precisa dizer para o sol que ele tem que diminuir. Você não precisa dizer para a lua qual é a lua hoje. Não. Tudo está sob uma ordem superior, a ordem de Deus, a ordem da criação, do Criador, do Senhor dos universos. Amém, queridos? Então, isso tem sido algo muito, muito edificante. Muito edificante. E todos os dias, amados, sempre eu vou lá, encontro um bichinho lá e mato ele. E assim também é. Eu pensei, ai Senhor, mas olha que eu já matei algum desses bichos, hein? Aí sabe o que eu fiz? Me lembrei que a gente pode pegar um saquinho, ir lá e colocar. É isso mesmo. Eu gosto muito de chuchu, viu? Aí eu fui lá, peguei uns saquinhos, puxei o arame lá que eles estavam e botei lá e amarrei. Ok. E os chuchu tão bonitinhos. Mas então quer dizer que eu vou ter que me ensacar agora?
Não, eu preciso me revestir do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que nos testifica, nos ensina, ele é o amigo do noivo, ele é a pessoa, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que Jesus clamou, que Jesus rogou a Deus Pai para mandar o Consolador, para ficar aqui na terra, cuidando da noiva, preparando a noiva, conduzindo a noiva, dizendo para a noiva, sabe quando tu te arruma e tu pergunta, tá bom, ficou bom a roupa? Tá bom o meu cabelo? Tá bonito? Ele faz isso, ele vai dizer, não, a roupa tá bonita, mas os dentes tá sujos, a língua tá suja, o coração não tá bom, o teu pensamento tem um turbilhão aí. E não precisa que ninguém te diga. Eu não preciso que ninguém diga. A gente sabe, amados. Temos, às vezes, mais dificuldades em uma área, mais dificuldades na outra, mas nós sabemos. A gente só não sabe quando a gente não pergunta. Quando a gente não ouve. Quando a gente, Senhor... E eu estou passando por uma... Como é que se diz? Como é que a gente diz? Por um desafio. E este desafio, amados, eu tenho colocado ele na cruz todos os dias. E eu tenho aberto meu coração para aprender aquilo que eu não estou conseguindo fazer. Aquilo que eu não estou conseguindo mudar. Ou aquilo que eu não estou conseguindo passar. Amém? E às vezes eu tenho que fazer coisas que eu não gosto muito. Mas a disciplina faz com que eu conheça. Aquilo que me confronta muito, amados, normalmente é lá que tem alguma pedra, é lá que tem algum besouro, é lá que tem alguma área que tem problema. Então, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu não quero nada, não quero farelo dessa terra que me impeça de subir, eu não quero farelo dessa terra, desse mundo que me venha fazer me entristecer ou entristecer a minha família ou os meus irmãos, não quero nada, eu quero ser como água, porque o Senhor disse, rios se creres, rios de águas vivas fluirão de vós, dele, do trono do Senhor para nós e de nós para o mundo. Amém? E vou contar para vocês que coisa bem boa foi colher morangos. Quando eu fui visitar o meu filho, eu levei um monte de flores, as árvores, de azaleias, de todas as cores que eu pude comprar. Acho que foi umas 5, 7, sei lá. Foram bastantes. As que o cachorro dele, o menino, não arrancou, elas estão bonitas, elas estão vivas e vão ficar muito lindas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. É muito edificante, porque tu tem que plantar algo. Nós temos esse objetivo de plantar não apenas coisas, plantas, temos que plantar coisas boas nas pessoas. Porque como nos alegra quando alguém diz assim. Esses tempos fiquei muito impressionada com uma amiga de muitos anos, a doutora Anita, não me lembro o resto do sobrenome dela, doutora Anita. Nós nos reencontramos. Um dia ela disse assim, eu nunca esqueci uma vez que eu fui na tua casa e tu fizeste uma lasanha de berinjela. Uma coisa maravilhosa, é mesmo? Aí esse dia nós conversamos, eu disse, vou fazer aquela lasanha. É claro que aquela da memória nunca mais vai ser a mesma. Mas eu vou tentar fazer uma outra bem boa. E aí outras pessoas disseram, tu sabe que tu falava isso e eu fiz aquilo. Eu pensava, mas a Sandelina dizia isso. E eu pensei, eu disse isso? E foi bom? Foi. Amém. Então, amados, que coisa boa quando nós podemos frutificar, que aquilo que tu passou sirva para frutificar na vida de outra pessoa. Isso é muito bom.
E eu vou contar para vocês, continuar a história. Então, quando eu fui visitar meu filho, levei um monte de tempero, que eu adoro tempero, e levei chás também. Levei temperos, orégano, sálvia, manjericão, alecrim, não me lembro mais o que mais. Orégano já falei. Aí levei também chás de poejo, de guaco, chá para o estômago, hortelã, chá para dor de barriga, para estômago, para tudo que eu sabia. Por quê? Porque eu tenho uma netinha. E levei uns pepinos, aqueles pepinos japoneses que eu adoro. Aquilo é maravilhoso, tu vai lá, passa na horta, pega assim, esfrega na roupa, lava, tá? E você pode comer ele, que coisa boa. E aí fiquei olhando, tá, não, isso é, eu levei um vaso com tomatinho e cereja para minha neta. Muito bonitinho. E eu quero no próximo ano levar moranguinhos, porque quem é a criança que não gosta de moranguinhos, de comer moranguinhos da avó, da casa da avó, né? A Michelle lembra quando uma vez ela escolhendo morangos na casa da avó, ela era pequenininha, e daqui a pouco chegou visita e ela com aquele potinho cheio de morango, e a dona dela disse assim: tu não vai oferecer? E ela: não, quer dizer, ela não queria oferecer, ela era um delas, ela queria comer todos, né? Degustar todos, mas manda a educação e somos educados, temos que aprender a dividir. E a criança aprende de pequenininha. Olha, tentar ensinar um adulto egoísta que ele tem que dividir, coisa difícil. É muito difícil, porque ele fica egocêntrico. É tudo para mim. Assim como um filho único é difícil de educar, porque ele não tem com quem dividir, não precisou dividir atenção, não precisou dividir brinquedo, não precisou dividir lanche, não precisou dividir roupa, calçado, nada. Então, e normalmente se tem muita dificuldade de educar um único filho ou um único neto, porque todo mundo será o paparico de todos. Aí se cria um rei, o reizinho, a rainha, ou o monstrinho, né? Então, queridos, e eu fiquei lembrando que alegria, outro dia minha nora mostrou lá os tamanhos que estão aqueles pepinos italianos, italiano não, japonês, lindos, grandes, né? E eu tava, de vez em quando eu lá posto o tamanho que estavam os meus chuchus desse tamanhos. Outro dia já estava assim, eu fui lá e botei um plástico, botei um saquinho, amarrei. Hoje eu fiz uma yakisoba e fui lá na horta, peguei o meu chuchu. E é tão gostoso, é bom, né? E aí o senhor começou a me lembrar que todos os dias, quando eu vou na minha horta pela manhã, ou quando eu vou à tarde para molhar, aquilo que eu não sabia o que era. Aquela alegria de tu colher, de tu ver, de tu cuidar, de tu ver crescer, de ver frutificar e a alegria, a satisfação de ver tudo isso. Hoje eu posso dizer, hoje eu entendo aquele senhorzinho, aquela senhorinha, aqueles vizinhos, né? Hoje eu posso dizer isso. E é muito bom. E também eu dizia antes, eu não tenho paciência, eu preciso já. Eu preciso desse ópio agora, preciso desse chocolate agora. Teve outras épocas que daí eu saía, tava a cabeça muito cheia, vida muito difícil, eu saía para caminhar, tem uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei muito, foi de ler. Eu vinha com cada livro para casa, lia aquilo, não presta, jogava lá. Aí lia alguns que era bom, aí eu emprestava, tive muitos livros, porque eu sou do pensamento assim, que livro bom, depois que tu leu, não é para ficar de enfeite. Enfeite é flor, né? Você passa para alguém, porque se ele foi bom para ti, ele pode ser bom para outra pessoa, né? E adoro assistir filmes que tem fundo histórico, de pessoas que tem fatos reais, coisas boas. Detesto ver porcaria. Às vezes até me irrito comigo mesmo.
Que eu penso assim, ai, que eu tô assistindo? Tô perdendo tempo com esse trem aí, que tá o quê? Rindo da desgraça. Rindo como se diz, da desgraça, aquelas filmes de comédia romântica, rindo da desgraça ou expondo a desgraça romântica. Não dá, não consigo, me dá uma coisa, né? E amados, eu vou dizer para você, é maravilhoso poder colher frutos. E hoje tudo isso foi um processo de, em primeiro lugar, transformação, de libertação, de cura e de transformação. E isso tem todos os dias. Todos os dias. Eu tinha uns métodos meio louco, viu? Que eu pensava assim, e às vezes esse ano que passou, pensei, eu acho que eu tenho que voltar em algumas coisas radicais da velha Sanderlina, botar em prática. Porque tem coisas que a gente se transforma, muda, né? E daqui a pouco tu acha que aquilo não tinha jeito. Eu lembro que eu dizia assim, tem que ser assim. Se não fizer assim, vai ser isso. E eu cumpria com aquele isso. E hoje a gente fica justificando, porque agora a gente tem Jesus, né? A gente fica assim, paz do Senhor, Francina. Então, queridos, a gente precisa, tem coisa que não adianta. O que não presta mesmo. Aquilo que está me impedindo de andar, me impedindo de ser cheio do Espírito Santo, me impedindo de frutificar. Hoje também, amados, eu fiquei ali, ainda mostrei para a Michelle, olha só, eu sempre gostei muito de limão, e olha, faz muito tempo que a nossa vizinha, a Arlene, me deu, ela sabia que eu gostava daquele limão bergamota, que ele dá o ano todo, né? O ano tu enjoa de tanto limão, né? A minha filha disse, não enjoa. Mas eu sempre gostei dele porque ele dá o ano inteiro. E é muito fácil, só corta no meio, aperta, né? E tu já tem uma limonada, você já pode comer ele assim, não tem problema. E ela me trouxe um dia, ela trouxe uma muda que a mãe dela fez e ela me trouxe. E eu plantei. Anos após anos, já perdi a conta de quantos anos. Acho que faz uns 8 anos ou mais. E nunca deu nada. E vocês lembram, talvez vocês lembram, você que é novo no canal, talvez não lembre. Um dia o Senhor me mostrou que naquele pé havia um fungo. E eu comprei lá então um negócio que era para botar natural, botei. Aí botava, chovia. Aí ela botava de novo, chovia. Eu já estava me irritando. Eu pensei, quer saber? Botei, fui lá, peguei uma faca velha, virei não no lado que corta, virei do outro lado e é hoje que eu vou acabar com esses fungos. Rapei todo o caule, todas as folhas, cortei todas as folhas que tinha, passei. Eu acho que vocês vão lembrar disso também do meu pé de uva, né? E aí, amados, o que aconteceu? Ele se encheu de flores. E o que o senhor estava me falando naquele dia? Que a gente precisa se indignar com determinadas coisas. Não podemos ficar justificando. Mas eu já botei isso, mas a coisa está mais profunda. Ela precisa ser rapada, né? A palavra do Senhor é espada. Tem coisa que a palavra tem que rapar, tem que cortar, né? E tem que podar. E hoje, amados, tem umas que não tem jeito, tem que fazer tudo isso e arrancar, picar, arrancar com a raiz, picar e queimar, para não ficar nada, para não dar não frutificar outra coisa ruim. Então, amados, e agora essa semana eu vou fotografar para vocês. Eu lembro que eu mostrei esses tempos o pezinho cheio de flor, um perfume maravilhoso. Agora está cheio de limões. Os limões estão começando a ficar amarelinho, porque o limão bergamota ele fica bem amarelinho, bem laranja, né? E eu já sei que os primeiros ali que eu colher, vou lá levar para minha vizinha, porque afinal foi a mãe dela que porque é difícil dizem que é difícil dar muda dessa espécie aí, né? Então, e olha que coisa boa, né? E que alegria, vou colher eles.
Mas eu precisei me indignar, porque, pelo amor de Deus, eu não vou ser vencida por aqueles... eu não posso aceitar uma derrota com aqueles fungos e nem com que a cara feia que os outros me fazem ou com as palavras negativas que me dizem. Não. Ou as coisas não estão dando certo, eu faço de tudo, mas faço de tudo com excelência ou tudo de qualquer jeito, superficialmente? Ou tudo que é fácil. Ou só o que é fácil? Normalmente, aquilo que é mais difícil, mais doloroso, é o mais profundo e é o que mais nos dá alegria na cura e mais nos faz frutificar, queridos. Você pode dizer assim, nossa, mas está falando só de fruta, de planta, de não sei o quê. Estamos falando em todos os sentidos. Porque assim como o Senhor falava comigo com aquelas formigas, com aquelas lagartas, né? Ele fala contigo hoje. Talvez as tuas formigas aí sejam comportamentos inadequados, atitudes repetidas, erradas, vícios repetidos. Cada um sabe. Eu sei quais são as áreas que o inimigo tinha legalidade na minha vida e sei quais as áreas. E aquilo que eu não sei, eu estou buscando saber. Estou me esforçando para isso. Porque quando eu conheci o Senhor, eu disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu já estou de jejum, se depender de mim, o diabo vai morrer seco. Porque eu não tive filhos para o mundo. Eu tive filhos para fazerem a diferença aqui. Eu dizia isso sem conhecer Jesus. E daí hoje com Jesus eu sei que muita diferença faz. Amém? E você também aí se indigne aí com a situação. Que eu muito me alegrei de ver a Tainara mandou a foto da sua bebezinha. Que linda! Muito linda, né? E eu entendi, me corrige aí, Tainara, que hoje teu esposo voltou para casa, né? Ou ela estava na casa da mãe, não lembro, porque foi curado do Covid, né? E Deus amado, olha, aproveite esse tempo de pandemia para orar mais, para jejuar mais, para ler a Bíblia mais, para consertar, para trabalhar mais, para consertar o que precisa ser consertado, para confrontar o que precisa ser confrontado, né? E precisamos fazer isso. Não adianta dizer assim, ai, mas olha só, Jesus te ama. Ele te ama, tanto que morreu por ti. Eu não morreria por ti. Tu não morreu por mim. Não é verdade? Mas, então, se indigne, se sacuda, levanta o tapete, abre as gavetas, derruba tudo fora. Não, mas eu posso perder. Não, derruba tudo fora, limpa a gaveta e começa a ver o que presta e o que não presta. Esse vai pro fogo, esse não vai. Isso aqui, isso. Porque às vezes, amados, nós ficamos tempo demais lambendo, olhando para trás, lambendo feridas, só para ter, sabe o quê? Um troféu. Troféu de ferida é horrível. Horrível, porque isso vai frutificar, vai gerar outras feridas de tempos em tempos na mesma área. Não importa o que tu faça de bom, não importa se tu não arrancar aquilo, modificar a vida, aquilo vai continuar. Pode botar o melhor remédio, pode ir no melhor médico, fazer os exames mais caros, mas tem que ter a persistência e tem que dizer, não, chegou, deu, e é hoje, não é amanhã, é hoje, é agora. A gente brinca aqui em casa que às vezes eu coloco a mão nas coisas, acabo arrancando como é que se diz, os trinques das janelas, quebrando as coisas. Aí as gurias dizem, ih, mãe, que é isso? Eu disse, tá em guerra? Eu acho que porque minha cabeça tá a 1000. E é engraçado que quando isso acontece, o Senhor me dá força. Eu nunca esqueço uma vez que o meu carro fazia vários meses que não era lavado, porque eu estava debaixo de uma correria, debaixo de guerra e não suportava de tanta dor nos meus braços, nos tendões, nos nervos, em tudo. Parecia que eu levava choque, eu tinha náusea de tanta dor.
E aí um dia eu lavando a louça, eu ouvi bem assim, ó, lavando a louça. Eu ouvi bem assim, ó. Fazia um ano que eu não ouvi o Senhor falar assim dentro do meu coração, porque eu fazia as perguntas e eu mesma dava as respostas, sabe? Aí teve um dia que eu ouvi bem assim: esse mês. Não, quando o Senhor, antes disso, o Senhor disse assim: você vai andar, não lembro quantos dias foram, se foi 40 dias, eu não me lembro, com os pés descalço nessa terra. Oi. Era verão, gente. Andar de carro de pé descalço é legal, mas vai andar na rua. Vai no mercado de pés descalços. Vai no banco. Naquela época tinha que ir ao banco com pés descalços. Meu Deus. Eu fui a um casamento com os pés descalços. E eu dizia: Senhor, eu estou te obedecendo, então é contigo, não é comigo. E amados, e eu vou te dizer que quando eu chegava no apartamento, na porta tinha um balde com água, porque eu não imaginava. À medida que eu ia andando, aquilo foi, Deus não está te mandando fazer isso, tá? Estou contando algo que o Senhor ministrou ao meu coração quando Ele tratava comigo determinadas coisas e me ensinava determinadas coisas. E eu lembro que chegava em casa, abria a porta, já botava o pé dentro daquele balde, porque havia um peso. E o Senhor Deus começou a me mostrar que se nós não, aquela passagem onde Jesus vem na última ceia e lava os pés dos apóstolos. O Senhor eu ficava pensando: mas por que Jesus vai lavar os pés deles? Eu pensava que tem algum significado maior e mais profundo do que simplesmente tirar a sujeira, o pó. Aí o Senhor começou a me mostrar que nesse tempo comigo, que o peso, gente, eu começava a caminhar, parecia que os meus pés, as minhas pernas pesavam toneladas. Misericórdia. Aí chegava em casa, botava assim o pé dentro, ai, lavava, aí eu sentia o quê? Alívio. E era verão, amados, 40 graus aqui no Rio Grande do Sul, é uma coisa bem comum até, muito mais do que as pessoas possam imaginar. E eu ia caminhando às vezes com o ladinho dos pés assim, porque ia queimando. Então passei a vergonha, passava vergonha, né? Mas tipo, tu não tens chinelos, tu não tem isso, tu não ir no restaurante, num casamento, né? Andar nas ruas. E o Senhor disse, e eu fiz. E nesse tempo o Senhor foi me ministrando várias coisas, porque não adianta o Senhor te dar algo e você não tomar posse daquilo que Ele te deu. O Senhor dizia assim, ó: eu te chamei, né, para pregar a minha palavra, eu te batizei com o Espírito Santo, e você diz: não, mas não sei, não tem certeza se isso é de Deus. Entende? Então nós temos que tomar posse e colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu. Eu não posso pegar aquilo que Deus deu para Michele, para Helena, para Francine, para o Ayrton, para Isa, para Isabela, para ti, para sua família, e eu fazer. Não posso. Não vai ser do jeito que é para ser feito. Eu não vou ganhar as pessoas que Deus colocou para você ganhar, porque eu não as conheço, e nem você conhece as que o Senhor colocou no meu lado. Então, amados, nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. E olha, eu senti o que era o alívio, senti o que era a alegria de colocar os pés queimados e sujos desse mundo, das dores, da sujeira, dos vícios, da imundícia, da contaminação, quando um alívio era colocar dentro daquele balde com água fresca, lavar, botava aquilo, não esfregava minha mão, esfregava o pé com o pé, jogava fora e botava mais água, e aí sim passava um sabão. Então, queridos, esse sabão hoje é a palavra, sabe? É coisa boa louvar ao Senhor, mas, amados, precisamos louvar o Senhor de todo o coração, não apenas com música, com cânticos, que é maravilhoso. Hoje ainda o Senhor me lembrava quando eu não tinha Jesus e morava na última família que eu morei, a nona família que eu morei. Aí eles me botaram para fazer comunhão.
E eu vou te contar que eu não gostava dessas coisas. Mas eu tinha uma coisa que eu gostava de ir naquela catequese, que era cantar. E eu cantava com uma beleza, né? E tinha uma música que hoje eu sei que os cristãos cantam também, que é aquela glória, glória, aleluia e etc. Mas eu achava tão lindo, e porque naquele local dava um som diferente, né? Então eu abria a boca, eu abria bem o peito e cantava aquela música, cantava, né? E era muito bom isso. O resto não era nada bom. E amados, então assim, queridos, isso tudo que eu tô falando, amados, você pode pensar, isso é muita bobagem, muita parábola. Jesus falava por parábolas, né? Então, você sabe qual é a plantação que está no teu coração, qual é a plantação, o que está frutificando na tua família, o que está frutificando, o que dizem de ti, né? O que dizem da família Silva, da família Machado, da família Vedói, da família, qualquer nome, da tua família, da minha família. Qual é a marca? Né? Porque cada nome tem uma marca, né? A gente quer comprar, eu, por exemplo, gosto muito dos calçados X. Então eu já aprendi, nem olho mais aqueles outros que nunca dá certo no meu pé, mas aquela marca X dá certo, né? Dá certo, não machuca, não fica ridículo, né? E aí? E aí, queridos? Então, amados, você é a boa semente que o Senhor plantou. Você é a semente do Senhor. Permita, regue todos os dias. Vigie, sonde todos os dias os teus pensamentos. Se são bons, se são os pensamentos do Senhor, se são coisas boas, agradáveis, edificantes, ou são as dúvidas, as acusações, as mentiras do diabo. E arranque, bote fora, frutifique, porque com Jesus é impossível não frutificar. É impossível. Então, amados, abram agora a palavra do Senhor lá em Mateus 13. Mateus 13 é o versículo 9. Circula, eu vou ler todo Mateus 13, tá? Mas neste momento circula o 9. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. No 22 agora. Quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém, queridos? Agora, quando eu ouvi a palavra a primeira vez, não entendi nada. Eu sempre conto que eu ganhei uma Bíblia e deixei ela aberta no Salmo 91 e de vez em quando parava lá e lia e pensava, mas o que quer dizer isso? Gente, eu não consigo hoje entender, compreender como é que eu não entendia. Porque o entendimento, havia algo que não permitia o entendimento. Quando eu comecei a orar, Senhor, eu peço que a tua palavra seja plantada, seja gravada nas tábuas do meu coração.
para mim não pecar contra ti. Mas aí eu começava, Senhor, me dá o entendimento, o discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo. E grava ela nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. E isso, amados, foi o início. Isso, aí eu comecei a fazer o quê? A arrancar. Olha aqui, ó. Aqui tem jeito, ó. Quando eu comecei a pedir, Senhor, me dá um entendimento da tua palavra, o inimigo já não podia mais arrancar ela. Quando eu pedi, Senhor, eu não a entendo, me dá o discernimento através do teu Espírito Santo, já o entendimento já vinha. Então são formas de orar e atitudes que temos que fazer, porque senão, amados, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Eu lembro que eu chegava do meu trabalho, pegava a Bíblia, começava a ler. Eu acho que eu fiquei uma semana, se eu não me engano, eu não consigo me lembrar agora, era lá no início da Bíblia, onde falava dos sacrifícios. Meu Deus, a minha cara caía. Eu chegava a sentir até cheiro de sangue, de tanto sacrifício, eu não sei quantos isso, quantos aquilo, e eu não conseguia sair de 3 versículos. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou ter fé se eu não consigo ler a palavra? Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não diz ler, né? Então eu comecei a pegar a Bíblia, andar dentro da minha casa e ler com os olhos. Mas aí eu sempre dizia, né? Um lado do meu cérebro lia, o outro fazia a conta, o outro fazia planos, o outro atendia telefone, e não dava certo. Aí eu comecei a ler em voz alta. E fazia aquela oração que eu disse para vocês, lia em voz alta, e li muitas vezes. Muitas vezes, amados. Então, queridos, vamos ler a parábola do semeador aqui. Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumprem a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Oh, glória! Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem.
Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus diz que felizes eram os apóstolos que estavam ouvindo a profecia, as profecias se cumprirem das boas novas em Jesus. Amém, amados? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Amém? Amém. Então, amados, como é que está a tua colheita? Como é que está a tua plantação? Como estão as tuas sementes? Vocês têm olhado por elas? Têm regado elas todos os dias? Como é que está o teu campo lá de plantação? Como é que está o teu... Aqui no sul a gente diz como é que está o teu canteiro. Não é o canteiro de obras, que não deixa de ser de obras. Um canteiro de obras ele tem que ser ordenado, onde chega o material novo, onde saem os entulhos, onde inicia as escavações para fazer os alicerces. Porque um prédio, para ter muitos andares para cima, ele tem que ter não sei quantos, muitos para baixo. Para quê? Para que as tempestades, os ventos, as coisas deste mundo não os derrube. Amém? Então, queridos, se você viu aí alguma coisa, vamos orar. Amém? Vamos orar e vamos mudar. Parar de justificar, ter atitude correta. Amém? Não tem nada de errado, não há vergonha em admitir que preciso de ajuda, que preciso mudar, que preciso fazer aquilo que eu não tenho feito. Já era para ontem. Ontem já passou. Então, faça hoje. Faça agora. Você que ainda vai assistir daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns anos. Então, é hoje, amados. Se você está vendo hoje, é hoje. Eu não posso mudar o meu passado. Mas o meu passado, ele pode, muitas vezes, barrar o meu hoje ou o meu futuro. Mas é eu que decido. Eu não posso mudar o meu passado. Então, tudo que eu fiz de errado, eu já pedi perdão ao Senhor e já modifiquei a minha vida. Naquilo que condizia a minha família, eu já pedi perdão. E não posso mudar o que foi feito. Mas o meu pedido de perdão traz cura ao coração deles. Porque é Deus que cura. Quando eu perdoo, quando eu peço perdão, eu me livro daquele peso, daquele mal. E aprendo e sou curado, liberto para não repetir isso. E quando eu sou perdoada, aquele que me perdoa pode ser a família, pode ser os irmãos, pode ser filhos. Quem perdoa é curado. Porque é Deus que cura o nosso coração. Não é eu que vou curar o teu coração, é Jesus que cura o nosso coração. E cura. Só não cura quando a gente não deixa, quando a gente gosta de ter aquele troféu na mão, né? Daquela ferida, daquele mal que aconteceu, para quando que eu precisar, eu vou dizer, mas isso, tu não sabe o que aconteceu comigo. Tu não estava na minha pele. Não estava. Mas Jesus morreu por tudo que te aconteceu, daquilo que nos aconteceu. Amém? E ele já levou esse peso. Então não pegue de volta esse peso não é mais teu. Não é mais meu. Porque ele levou sobre si todas as maldições, todas as doenças, todas as enfermidades. Abra mão de ser doente. Abra mão de ser coitado. Abra mão de ser vítima. Abra mão de ser crente cambaleante. Amém? Agora é a hora, amados. Agora é a hora de comprar o óleo a mais para ter a botija de reserva. Não vai ser quando Jesus voltar, é agora.
Porque eis que estou à porta e bato. A quem ouvir, o quê? A batida? Bam, 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 bam? Não. A minha voz e abri-la, eu entrarei e cearei convosco. O Senhor entra e ceia conosco. Amém, queridos? Então, vamos orar. Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, porque um grande prédio não inicia da metade para cima, nem do primeiro andar para cima. Não, ele inicia lá na base, na estrutura, lá no subsolo. Então, Senhor, esta noite eu peço que o Teu Espírito Santo, aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus, ilumine os porões dos nossos corações, do coração da Tua noiva, Senhor, do sentimento, Senhor, tudo, corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula, tudo, Senhor. Traz luz, porque nada fica oculto aos Teus olhos, a Tua luz, a Tua verdade. O Senhor me lembrava agora que quando algumas pessoas que me conheciam ou que não me conheciam muito bem olhavam para mim e diziam assim, olhavam para mim e para os meus filhos, ai, coitadinha de ti. Eu tinha uma raiva disso. Ai, pobrezinha de ti. Ai, olha só tudo que te aconteceu. Eu olhava para aquilo e detestava. Amados, deteste, diga: pare de lamber as minhas feridas. Pare de me justificar. Que quem lambe ferida é o cão. Não é nós não somos lambedores de ferida. O Senhor é curador das feridas. Ele cura, Ele sara. Quem sabe você passa hoje a ser a melhor mãe possível, o melhor filho possível. Começa a honrar seu pai, sua mãe. Quem sabe hoje você passe a ser o melhor funcionário, a pessoa, o braço direito do teu chefe, do teu colega de trabalho. Seja companheiro, ajude aqueles que têm dificuldade de aprender ou que estão iniciando a carreira agora, que estão começando a conhecer o Evangelho de Cristo. Oh, glorioso Deus, louvado seja e bendito seja o teu nome, Senhor. Sê exaltado no nosso meio, Senhor. Senhor, sê tu, Senhor, cada dia mais a nossa alegria de viver, Senhor, aqui neste planeta. Sê, Senhor, tu és o único caminho, Senhor. Tu é a luz que nos conduz, é o teu Espírito Santo que nos conduz pelo caminho, Senhor. Limpa os nossos ouvidos naturais e espirituais, Senhor, para não ficar ouvindo as imundícias, os enganos deste mundo, Senhor, para sabermos quando tu fala ao nosso coração, Senhor. Tu fala ao nosso coração que sobe, Senhor, sobe para o nosso cérebro, para nos dar entendimento na nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu te peço, abençoa os teus filhos, Senhor. Oh, Senhor, que a próxima semana, que essa semana seja uma semana, Senhor, de bênção, seja uma semana, Senhor, de jogar o lixo fora, colocar na cruz, seja uma semana de cura, Senhor, de arrancar as cascas das feridas, Senhor, de rapar com a espada do Espírito, Senhor, em nome de nos confrontar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, de parar de nos justificar, porque fomos justificados na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode dizer amém. Amém. Glória a Deus. Tenham todos um fim de semana abençoado, uma semana abençoada, e cuida da tua plantação. Não pensa que Jesus vai lá cuidar da tua plantação. É obrigação tua e minha cuidar todos os dias da plantação. Porque afinal somos ovelhas do Senhor Jesus. Chegou a orar pelos pedidos de oração? Eu
Sim, eu disse que eu ia orar por todos os pedidos de oração. Então, amados, já agradeça. Você já apresentou o Senhor, começa a dizer: Senhor, obrigado, obrigado pela cura, obrigado pelo emprego, obrigada, Senhor, pela transformação, obrigada, Senhor, em nome de Jesus, muito, muito obrigada pela minha família abençoada, esposa abençoada, filhos abençoados, inteligentes, sadios, curados, sarados, cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor, tenha um fim de semana abençoado. E até sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Não esqueçam, quem tem o Telegram, nós criamos o grupo lá Encontros com Jesus. Não esqueçam de compartilhar a palavra que o Senhor está te dando no dia, o ensinamento, aquilo que o Senhor tem te colocado. De preferência, nada de política, nada de futebol. Não é de preferência, está proibido. Por quê? Porque nós não precisamos destes. Isso é para edificação, porque muito me edifica e muito me alegro as palavras que o Senhor tem falado conosco todos os dias, amados. E a obra que Ele tem feito na minha vida e na tua vida e na vida de muitos que o Senhor tem feito. Amém? Fique na paz do Senhor. Aí nada de fake news, né? Por favor. Então é aquilo. Se tu vai postar algo, o Senhor testificou no teu coração essa palavra hoje? Ou você ouviu de fulano, de ciclano, de beltrano? Amém? Fique na paz do Senhor e até semana que vem. Em nome de Jesus.